Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos mais uma vez ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. E dessa vez o bate-papo aí vai ser com o pessoal do 7º ano lá da Escola Luminova, onde eu trabalho. Tá? O pessoalzinho pediu que eu fizesse uma revisão via YouTube e aí estou fazendo, tá? Caso você que não seja meu aluno, agradeço por estar assistindo o vídeo. É bom que você aprende mais um pouquinho, troca uma ideia com alguém a respeito de alguma coisa que sabe aí da história do Brasil. E os temas estão passando aí no rodapé, né? Então vamos lá. Primeiro deles, falando sobre Brasil Colônia, tá? Vamos falar então de capitanias hereditárias, tá? 1534, o rei Dom João III, ele resolve criar um sistema que facilite a exploração do território pertencente a Portugal, no caso o Brasil, e ele vai criar um sistema de capitanias hereditárias. Ele vai dividir o território em faixas de terra e vai passar para a mão de capitães donatários, né, pessoas que receberão lá uma carta de doação e aí poderão explorar esse território. Obviamente, na plantação de açúcar, poderão cobrar impostos e, obviamente, devolver parte dos impostos para a coroa, né? 20% de imposto sobre todo metal precioso que encontrar, 10% de imposto sobre os outros produtos ou qualquer outro tipo de atividade que vá fazendo lá. Porém, as capitanias hereditárias não darão certo, tá? Infelizmente, a maioria delas vai falir. Somente Pernambuco e São Vicente vão prosperar, nesse caso com a produção de açúcar, e vão estabelecer ali um sistema de comércio que vai garantir o desenvolvimento dessas capitanias, tá? Então vamos lá, capitania hereditária, a maioria delas vai falir, serão recompradas pela coroa portuguesa, somente Pernambuco e São Vicente vão prosperar com a produção de açúcar e com o comércio estabelecido. Tudo bem? Vamos lá. Segundo assunto nosso, tem a ver com, vamos ver o que está passando ali, que eu coloquei, colonização portuguesa, falando sobre a Confederação dos Tamoios. Tem que pensar no seguinte, quando os portugueses vieram para cá, eles tiveram contato com os indígenas, alguns desses grupos indígenas foram, de certa forma, amistosos, outros nem tanto, tá? No primeiro momento, o português vai tentar escravizar o indígena não vai aceitar, até porque o indígena não está acostumado a trabalhos assim forçados com alguém dizendo o que ele tem que fazer, né? Não existe isso. Não existia isso nos aldeamentos indígenas, tá? Não tinha um chefe dizendo assim, ó, faz tal coisa. Isso para o indígena era uma coisa totalmente absurda. Provavelmente ele daria risada da cara de alguém que dissesse isso para ele. E alguns indígenas, eles não aceitaram a ideia do português ficar ali incomodando, e aí vai surgir aquilo que a história vai chamar de Confederação dos Tamoios, tá? Que era um grupo de resistência indígena contra a presença portuguesa, vai atuar principalmente entre hoje, o que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Com ataque aos portugueses, né? Se defendendo do ataque dos portugueses, mas infelizmente nesse caso, como os portugueses estarão preparados para o combate, né? Principalmente por conta de armas que os indígenas não possuíam naquele momento, muitos indígenas vão acabar falecendo, e aí a Confederação dos Tamoios vai perder a sua razão de existir, tá? Falando agora um pouquinho sobre o ciclo do açúcar, vamos entender a propriedade destinada a isso, né? Vale lembrar que no Brasil prevaleceu aquilo que a gente chama de colonização de exploração. Características dela: grande propriedade, né, o chamado latifúndio, monocultura, ou seja, planta-se uma coisa só e esse plantio é destinado à exportação, e o trabalho escravizado, tá bom? Então, o escravizado, nesse caso o preto, que veio da África, tá? E eu sempre explico para os alunos, ele foi sequestrado lá na África, foi levado até a feitoria na África ele vai para um navio, e esse navio traz ele para a América e ele é vendido como escravizado, ele é uma coisa, e infelizmente ele é tratado como coisa, como ferramenta de trabalho, tá? E vai ser essa característica. Então, vamos lá. Colonização de exploração. Latifúndio, grande propriedade, monocultura, trabalho escravizado. Características, então, que pode exemplificar para nós melhor isso, tá? Nós temos o latifúndio, a plantação, né? A plantação da... Deixa eu só colocar aqui, desativar o barulhinho que faz aqui quando chega a mensagem. Vai ter a plantação de cana, na fazenda, né?
no latifúndio vai existir a casa grande, que é a casa onde fica o dono da fazenda, né, o dono de tudo que tem lá, vai morar o dono e a família, né, a família do dono da fazenda. Na configuração nós teremos também a senzala, que é o local onde os pretos ficam alojados, tá bom? Algumas senzalas, elas tinham somente porta, tá? Então a porta ficava aberta para o pessoal sair para trabalhar e à noite todo mundo entrava, era trancado, o pessoal ficava lá dentro. E o engenho propriamente dito, onde teremos a moenda, que é onde a cana é levada e ela é moída ali, né? Ela é triturada, e o trabalho vai ser tanto por tração animal, com bois, e na ausência de bois, pretos escravizados fariam o serviço. Vai ter também a fornalha, onde vai sair, né, todo aquele caldo de cana que vai ficar lá naquela garapa, ela vai ser fervida, tá? E a casa de purgar, onde vai haver o embranquecimento desse açúcar e depois o açúcar vai ser levado para o porto e aí segue viagem para Portugal, tá bom? Então essa é a configuração do engenho, né? Como é que ele funcionava, tá bom? Vamos lá. Também o nosso assunto é sobre os bandeirantes paulistas, tá? Bandeirantes paulistas, lembrar vocês aí, pessoal do sétimo ano e algumas pessoas que também talvez estejam interessadas em saber. Durante esse período aí, século 17, 18, tá? São Paulo era uma região muito pobre, tá? Os paulistas eram muito pobres. E não havia muita presença da coroa portuguesa aqui. Tanto não havia que os paulistas mais falavam língua de indígena do que propriamente o português. Então eles começaram a se aventurar pelo interior do Brasil para tentar ganhar vida, né? Num primeiro momento, com as bandeiras de apresamento, né? Então deixa eu explicar para vocês por que bandeirante. Porque tem dois tipos de serviço que ele fazia: a bandeira e a entrada. A entrada é um serviço que esse paulista fazia quando ele era financiado por alguém pagava para ele fazer esse serviço. E a bandeira é quando ele, por iniciativa própria, fazia aí algo para tentar ganhar vida. Então nós teremos as bandeiras de apresamento e as bandeiras de prospecção. Bandeira de apresamento, que é o que eu tinha falado com os meus coleguinhas alunos, tá? Os bandeirantes vão mata dentro para tentar capturar indígenas, para vender esses indígenas como escravizados, tá? Isso aí vai causar uma treta terrível com os padres jesuítas, porque a Igreja Católica, ela proibia a escravidão dos indígenas, tá? E para os bandeirantes, isso não funcionaria, porque eles precisariam vender esses indígenas como escravizados para poder ganhar dinheiro. Então imagina, o jesuíta querendo proteger e o bandeirante querendo furtar o cara lá, né? Sequestrar o cara para poder vender. Então esse clima de tensão ele vai pairar muito naquela época ali, tá bom? Continuando o nosso assunto, nós temos aqui também sobre a invasão holandesa, tá? Vamos falar principalmente ali na região de Pernambuco, onde eles ficaram, se não me engano, entre 1635 até 1654, quando eles se rendem e vão embora de uma vez, tá? Maurício de Nassau, ele foi o governador da Nova Holanda, ou do Brasil holandês, como nós chamamos também, né? O livro de história dá esses dois nomes aí, tá bom? E Maurício de Nassau havia feito muitos acordos com portugueses que produziam açúcar aqui no Brasil, né, lá em Pernambuco, e também fazia empréstimos para eles, para que eles pudessem ali manter os seus negócios e, obviamente, pagar ali o empréstimo, pagar os impostos, tudo agora, nesse caso, para a administração holandesa. Com a saída de Maurício de Nassau, né, ele vai ter divergências com o governo holandês, então ele vai simplesmente pedir a conta e vai embora. Os sucessores de Maurício de Nassau não souberam administrar muito bem essa questão com os portugueses e começaram a cobrar os empréstimos, né, cobrar os juros dos empréstimos ali. Isso acabou causando um descontentamento entre os senhores de engenho, justamente com essa relação que já ficou desgastada. Por causa disso, nós teremos aquilo que o próprio o autor Boris Fausto ele vai colocar como nativismo, né, em Pernambuco. O autor Boris Fausto, historiador Boris Fausto, ele vai falar justamente isso, né? O que é esse nativismo? Pela primeira vez, pelo menos assim entende a história, o branco, o preto e o indígena, eles vão se juntar contra o invasor estrangeiro. Nesse caso, o invasor estrangeiro é a Holanda.
Então a gente pode imaginar que pela primeira vez um sentimento comum, né, uma causa comum, ou seja, preservar o território contra um invasor estrangeiro, isso acabou acontecendo. E vale lembrar que essas pessoas, elas vão, obviamente, né, os senhores de engenho vão ali fazer com que esse movimento nativista surja, né? Vamos expulsar o invasor holandês, não queremos mais os holandeses aqui, estamos sendo oprimidos pelos holandeses, tá? Imagina, né? O senhor de engenho português agora ele vai estar reclamando porque vai ter que pagar o empréstimo todo de uma vez e, querendo ou não, o dinheiro, infelizmente, ele vai falar mais alto. Mas o interessante que o historiador Boris Fausto vai falar é justamente isso, né? O nativismo, ele vai, de acordo com as situações, os grupos sociais envolvidos, ele vai manter como referência básica aquele imaginário pernambucano, né? Os elementos que formam a nação brasileira, né? O branco, o preto e o indígena, né? Vão juntar todo mundo para poder proteger o Brasil dos invasores estrangeiros. Inclusive, na Batalha de Jaboatão de Guararapes, né, que acho que foi em 1645, pelo menos me explicaram isso, né? Eu vou confirmar depois. Então, a data em que o Exército Brasileiro diz que isso realmente surgiu, né? Porque era o brasileiro contra o invasor estrangeiro, e a função do Exército é justamente essa, né? Defender o Brasil dos invasores estrangeiros, tá? Próximo assunto que vale a pena também a gente conversar um pouquinho ainda no contexto do Brasil holandês, né? Antes da invasão holandesa ao Brasil, é o surgimento em 1621 da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Vamos lá, vamos entender o contexto todo. O que está pegando nessa época? Está pegando a União Ibérica. A União Ibérica, união das coroas de Portugal e da Espanha, sob o comando da Espanha, tá? Com a dinastia filipina, né? Os reis Filipes que vão se suceder. Vai de 1580 até 1640, tá? Em 1640 vai acontecer a Guerra de Restauração. Nessa Guerra de Restauração, Dom João IV, Duque de Bragança, ele vai ser proclamado rei, e em 1668 a Espanha vai reconhecer a independência de Portugal e inicia-se a dinastia de Bragança, tá? Então, nesse contexto, em 1621, a Holanda também era um domínio espanhol, tá? Tanto é que os Países Baixos espanhóis vão também fazer suas lutas de independência contra a Espanha, daí vão surgir a Bélgica e vão surgir os Países Baixos, né, que a gente aqui no Brasil chama de Holanda, tá? Então, essa companhia, qual que era a ideia dela? Ela foi criada em 1621, como eu falei para vocês, e ela tinha interesse de vir até os territórios que eram espanhóis, nesse caso o Brasil, nesse momento, né, que a gente está estudando, para poder explorar a produção de açúcar na região. Então, eles já tinham essa intenção, tá? Dominar os territórios de produção de açúcar no Brasil, para que eles também pudessem ter uma grana. Então, o governo holandês ele vai providenciar expedições militares justamente para que pudesse, nessa exploração, desculpa, minha voz falhou um pouquinho, para que pudesse, nessa exploração, conquistar o território e, a partir daí, produzir o açúcar. E foi o que aconteceu justamente na invasão holandesa. Tudo bem? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a escravidão no período da mineração. Tá? Retomando aí, peço desculpas, é a minha tosse. Eu vou pausar o vídeo para não atrapalhar vocês, tá? Quando o ouro é descoberto lá nas minas, né, hoje, o estado de Minas Gerais, né, logo depois, em 1720, vai surgir a capitania das Minas Gerais. Então, nesse contexto do século XVIII, o que é que nós temos? Nas minas, propriamente dito, o trabalho do escravizado era o trabalho majoritariamente masculino, tá? Majoritariamente masculino. E eles sofriam muito com alguns problemas. Primeiro, as péssimas condições de trabalho, tá? Sem falar o perigo de sofrer algum acidente, porque, vamos imaginar, ele está cavando um buraco para tentar chegar até o ouro, e se soterrar ali, já era, tá? Sem proteção nenhuma, era o preto escravizado e uma picaretinha, uma pazinha, qualquer coisa ali para poder achar o ouro, tá? Então as condições eram totalmente insalubres, vamos dizer assim, tá? Péssimas condições, baixíssima expectativa de vida, porque ele podia falecer por qualquer problema que tivesse lá, tá? Isso nas áreas de mineração. Quando a gente fala das áreas urbanas, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Grande parte dos escravizados eram mulheres
que faziam serviços domésticos. E havia também aqueles escravizados que, por estarem na área urbana, eles eram chamados escravos de ganho, tá? Para quem não sabe o que é um escravo de ganho, assim, né? O branco é dono de um escravizado, e aí esse escravizado, ele vende coisas que é produzida na casa. Por exemplo, a esposa do dono da fazenda faz alguns quitutes, bota esses quitutes numa espécie de cesto e bota o escravizado para vender. Obviamente, o dinheiro é levado para o dono. Também vende leite, né? Frasco, assim, vasilhas enormes com leite, em que o leite saía lá da fazenda do dono do escravizado, e o leite era vendido e o dinheiro vinha para a mão do dono, tá bom? Então, essa era a vida do pessoal lá no período da mineração em Minas do século XVIII, tá bom? Quando a gente fala em estrutura agrária em Minas, tá? Vai ser um pouquinho diferente pelo seguinte: a maioria das terras que eram utilizadas lá, elas eram para mineração. Então não havia necessidade da grande propriedade, tá? As propriedades eram menores, tá? O espaço era menor para que a pessoa pudesse explorar, porque não estava plantando muita coisa, não era uma monocultura. E isso facilitou o acesso para algumas pessoas mais pobres terem pequenas propriedades, tá? Tanto para mineração, como também para agricultura de subsistência, porque isso vai ser muito útil lá, principalmente porque se uma área urbana está se desenvolvendo e há necessidade de consumo de produtos, tá? Esses produtos serão vendidos e, obviamente, o preço vai ser elevado porque a procura vai ser grande. Então, o pessoal vai tentar ali sobreviver. O que já não é o caso, por exemplo, do litoral nordestino, justamente porque grande propriedade, e essa grande propriedade, basicamente, se utiliza ali a monocultura, no caso, a plantação da cana-de-açúcar. Tudo bem? Então, essa aí é a diferença que eu falei para vocês. Esse é o tema da avaliação de vocês, queridos coleguinhas do 7º ano. Então, assistam o vídeo várias vezes para poder aprender um pouco mais, leiam o livro, tá? Façam os exercícios se já não tiverem feito, né? E para vocês aí que participaram também desse nosso pequeno bate-papo de aproximadamente 20 minutos, eu agradeço demais a sua atenção. Fica mais uma vez o meu convite para que você se inscreva no canal, vou ficar muito grato com isso. Curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma coisa aí, algum tema que você queira sugerir, pode falar. Já me sugeriram, né? Teve um rapaz que me sugeriu um tema, mas eu vou esperar a poeira baixar para não ser mais do mesmo, tá? Para o pessoal poder entender um pouco mais, tá bom? É isso então, agradeço a todos, um abraço, a gente se vê numa